Você sabia que a graça não deve ser usada para licenciosidade? Vamos continuar falando sobre o assunto que ontem começamos, sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Nós falamos sobre a fala de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, onde ele diz que a ninguém conheçamos mais segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não era para ser conhecido deste modo. E ali nós explicamos que o conceito ali são os pactos, são as alianças, a forma de servir a Deus. Eu observei que houve um comentário de alguém que disse: irmão, mas nós não podemos consultar ninguém segundo a carne, porque esse texto aí não se refere a isso. Então ninguém pode ser julgado mais no ponto de vista da carne. Amados, Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, ele disse: fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E eu observei que a pessoa questionou porque aquele texto foi escrito antes do ano 70, porque depois do ano 70 não havia mais condenação. Meu amado, não havia condenação e não há condenação espiritual sobre as nossas vidas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não há condenação sobre as nossas vidas, condenação espiritual. Agora, tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará, isso independente dos pactos, independente das alianças. Então o que acontece? Como eu falei, algumas pessoas usam de textos isolados em graça para se justificarem, dizer que pode fazer isso, que não tem problema, que não tem consequência. É claro que há consequência, amados. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, a palavra vai nos dizer que o Senhor ele disciplina e corrige a quem ama, quem recebe por filho. E se você está sem disciplina, da qual todos são feitos, não são filhos, são bastardos. Então, observe que Deus ele disciplina sim, ele corrige os seus filhos. E quando Paulo ele está se referindo a você julgar, né, foi o que ele fez com Pedro, ele repreendeu Pedro. A repreensão é um tipo de um julgamento. Pedro estava errado e Paulo ele repreendeu aquela atitude do apóstolo Pedro. Então vamos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade, que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem viva com a mulher do seu pai. Vós estáis inchados? Ou nem ao menos pranteastes? Para que fosse tirado do vosso meio quem praticou tal mal? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, olha interessante, já julguei o quê? Aquela situação, aquela causa. Ele disse, ainda que ausente no corpo, mas em espírito estou convosco, já julguei como se estivesse presente. Aquele que cometeu tal ato, em nome do Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar, estraga toda a massa? Então Paulo diz, eu não estou presente, mas eu já julguei essa situação. Vocês precisam tirar esse iníquo do meio de vocês. Então, observe que era um que estava entre o povo de Deus, fazendo parte da igreja, né, dali dos coríntios, mas estava cometendo tal prática que nem os gentios, nem os ímpios, eles estavam cometendo. E Paulo disse, eu já julguei esta causa. Não é correto o que essa pessoa está fazendo. E como é que você hoje vai usar, amado, de textos isolados em graça, para dizer que ninguém pode te julgar mais segundo a carne, porque você
é salvo porque você é um eleito de Deus, porque Deus te salvou. Tudo isso nós sabemos no plano espiritual. Mas no que tange a nossa naturalidade, a nossa humanidade, nós somos falhos e nós erramos. E o próprio Paulo disse, julgais vós os de dentro. Os de fora, deixa que Deus há de julgar o seu tempo. Os de dentro que nós devemos julgar. O próprio Paulo, ele disse para nós julgarmos aquele que se diz irmão, sabe? Sendo mentiroso, ladrão, adúltero, maldizente, nem com ele, com mais. É o que Paulo está dizendo, isso é um julgamento. Paulo está colocando na balança essa situação. Como é que alguém vai dizer que não deve julgar esta questão? Olha o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Talvez essa pessoa esteja aí se justificando. Ah, mas isso foi antes do ano 70. Esqueça, meu amado. Depois do ano 70, continua a disciplina nos filhos de Deus. O errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo, independente da obra consumada e da plenitude da graça estabelecida. Quem planta na carne vai colher. E o apóstolo continua dizendo assim no capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo queixa contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, não tem alguém para julgar esta causa não? Ele vai continuar dizendo. Ou não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Será que nós somos indignos de julgar as coisas mínimas concernentes a esta vida? Meus amados, a palavra da graça não é uma porta larga para vivermos na licenciosidade da carne. A palavra da graça, ela produz uma liberdade no nosso espírito, mas não é para vivermos na libertinagem, fazendo aquilo que me dá na vontade, aquilo que vem à minha mente, porque eu sou predestinado, porque eu sou... Não, meu amado, o Evangelho não nos dá essa brecha, o Evangelho não nos dá esse respaldo para vivermos de tal forma. E é por isso que muitas pessoas estão interpretando a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, de forma totalmente deturpada, estão recebendo na carne, não no espírito. E Paulo diz que todo o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito pertence ao Senhor, santificai ao Senhor. Mas as pessoas não entendem, elas querem deturpar a palavra de Deus, porque elas dizem, não, eu já conheço, eu estou livre da religiosidade, então eu posso viver as orgias, a bebedice, a glutonaria, ser quem eu quero ser, porque afinal de contas, Jesus me ama. Ô, meu amado, sim, ele continua te amando, ele não vai desprezar o filho, mas ele vai disciplinar, sim, o filho. O versículo 4 diz, então se tiverdes negócio em juízo perante esta vista, constitui como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, digo, será que não há entre vós um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Então não adianta pegar o texto fora do contexto e dizer, não julgueis para que não sejais julgados, amado. Nós temos sim, pela palavra, respaldo para julgar uma causa. Não é julgar para condenar. Quem somos nós para condenar ninguém? É julgar a situação para ver se está em linha, na vontade de Deus, se aquilo tem respaldo com o Evangelho. É julgar nesse sentido, se a pessoa está andando nas obras da carne ou nas obras do Espírito. Paulo disse a Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. E quando ele fala sobre a questão dos anciãos, lá dos bispos, ele diz, olha, vocês têm que ser exemplo também para os que estão de fora. Por quê? Porque as pessoas estão observando vocês, as pessoas estão de olho em vocês, as pessoas estão, sabe, prestando atenção em vocês. Então, eu não posso dizer e falar do amor, da santidade, da misericórdia de Deus, e depois eu viver em tais obras e dizer, não, mas Deus me predestinou, Deus me justificou, eu sou salvo pela graça, etc, etc e tal. Esse vídeo é bem curto, eu quero encerrar em outra passagem bem interessante aos Efésios. Olha lá, capítulo 5 da carta aos Efésios. E agora, irmão? Você que quer se cobrir por causa da graça.
Você que quer usar da liberdade da graça como licenciosidade para as obras da carne. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Ele diz assim, ó: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. É para condenar as obras infrutuosas, as obras infrutíferas das trevas. É o que o pregador, apóstolo Paulo, mensageiro da graça, deixou escrito. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como eu vou usar da liberdade que eu tenho na graça para viver na licenciosidade da carne, dizendo que a graça, ela me dá esse respaldo porque não há condenação na minha vida, porque eu sou salvo. Isso tudo nós sabemos quem de fato é. Só tem um detalhe, amado. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela. Um salvo, um filho de Deus, aquele que foi predestinado, que Jesus chamou e que conhece a palavra da graça, que conhece o Evangelho, ele não tem mais esse sentimento de viver nas obras da carne. Ele quer agora viver nas obras preparadas de antemão pelo Senhor. Então, uma vez que ele diz que conhece a palavra, que crê nesse Evangelho, e ele vive o contrário daquilo que a palavra propõe, ele não está andando em conformidade com a verdade, e ele é digno de ser julgado, sim. Não de ser julgado para o famigerado inferno, como a religião prega, mas ser julgado entre os irmãos. Ô, meu amado, você se dizendo cristão, você está fazendo... É claro que eu não vou ver, e se alguém me ver, que me repreenda. É claro que eu não vou ver um irmão que está ali, congregando, ouvindo uma palavra, vivendo nas paixões da carne, vivendo, sabe, de qualquer jeito. E eu, como alguém que conhece uma palavra, que instrua um irmão na palavra de Deus, eu não vou dizer: ô, meu amado, que situação é essa aí, meu irmão? Olha como está a sua vida, olha o que a palavra propõe, olha o modelo de vida dos cristãos do primeiro século, olha como Cristo quer que nós venhamos nos comportar, olha o que o Espírito Santo propõe para as nossas vidas. Então, é justo você andar desta forma? Isso é fazer um julgamento daquela situação. Tá bom, meus amados? É para condenar as obras infrutíferas da carne. Não me venham com porta larga em graça que não existe. É por isso que às vezes, talvez você que ministra a palavra da graça, você que de alguma forma propaga a palavra da graça, muitas vezes você tem dificuldade de falar da graça de Deus para uma pessoa, né, que não fala essa mesma linguagem. Por quê? Porque elas estão olhando o teu comportamento, estão olhando as tuas obras, e aí quando você fala: ô, meu irmão, você vem pra cá dizer que conhece a palavra de Deus, mas eu te conheço, você não sai daquele bar tomando cervejinha, não deixa aquele papo ali com as meninas nas esquinas, anda falando palavrão, eu sei o que você pratica, eu sei o que você faz. Que moral você vai ter para falar a palavra de Deus, do Evangelho que liberta, que transforma, que te livra dos dogmas religiosos, que te tira da religiosidade? Ah, que bom que você não dá mais o dízimo judaico, que bom que você não come um pedaço de pão, que bom que você não fala aquelas línguas bem estranhas, né, que o sistema religioso te ensinou. Glória a Deus que houve essa genuína libertação na tua mente no sentido da doutrina, mas e o comportamento, e a mudança de caráter, o viver de fato em novidade de vida? Não tem, não precisa, não é necessário, porque a palavra de Deus, ela já foi consumada, a obra foi totalizada depois do ano 70, o templo caiu. Que maravilha para você, parabéns! Esta não é uma geração que o Espírito está levantando para pregar a graça de Deus e viver o Evangelho. Esta não é uma geração que o Espírito está tirando do sistema religioso tradicional para viver de fato o poder que nós opera por esta nova e eterna aliança. Esses que pensam desta forma são pessoas que sempre se esconderam no sistema religioso, sempre tiveram vontade de viver nas obras da carne, mas tinha medo do famigerado diabo, do famigerado inferno, medo dos seus pastores, líderes espirituais. E agora, quando chegaram na graça, encontraram uma liberdade que é em Cristo Jesus, estão agora se manifestando, porque a graça nada mais é, amado, do que um filtro que vai revelar realmente quem você sempre foi. Essa é a verdade. Tá bom? Então, os maduros estão entendendo. E nós estaremos sempre trazendo uma reflexão aqui
acerca destes assuntos, tá bom? Graça e paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos.